Olá, estudante, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Menezes, da disciplina Geoprocessamento e Cartografia aplicada ao ensino de Geografia, e essa nossa aula se chama Representação Computacional do Espaço Geográfico. O objetivo geral dessa aula é apresentar os símbolos cartográficos e métodos da linguagem gráfica utilizada na representação gráfica de fenômenos geográficos. Como objetivos específicos, entender os fundamentos da cartografia temática, compreender os elementos cartográficos na composição dos mapas temáticos e compreender os fenômenos geográficos que são representados em mapas. O conteúdo básico dessa aula está concentrado em cartografia temática digital, formas de dados cartográficos e geoinformação, sistema semiológico monossêmico de linguagem polissêmica, e símbolos cartográficos e variáveis visuais. Para iniciar a aula, nós primeiro temos que compreender o que significa a semiologia gráfica. A semiologia gráfica ela é aplicada principalmente à linguagem de mapas. Então, o universo da semiologia gráfica aplicada à linguagem dos mapas possibilita a construção de mapas geográficos. Tal afirmativa apoia-se nos métodos e técnicas desenvolvidos especificamente para a representação dos fenômenos geográficos. Dessa forma, a representação gráfica, através das relações fundamentais de diversidade, ordem e proporcionalidade aplicada a 6 variáveis visuais, que são forma, tamanho, orientação, granulação, valor e cor, fornece as ferramentas necessárias para a confecção dos mapas temáticos, iniciando o aluno no domínio das representações gráficas através dos símbolos gráficos. Então perceba que as representações gráficas do espaço geográfico dentro da cartografia temática, ela está ligada à compreensão e ao estudo de como podemos representar os espaços ou as formas do espaço geográfico em símbolos gráficos. E esses símbolos gráficos dentro da cartografia são chamados de símbolos cartográficos figurativos e têm sido utilizados de forma a facilitar o seu reconhecimento pelo leitor. Assim, os objetos cartográficos são transcritos através de símbolos, resultando em uma convenção proposta ao leitor pelo redator, sendo representada em um quadro de sinais ou legenda do mapa. Por exemplo, quando nós queremos representar uma área na cartografia, nós utilizamos a simbologia de polígonos. Quando queremos representar alguma forma ou algum conteúdo do espaço geográfico que tem uma noção de continuidade, por exemplo, rodovias e hidrografias, nós utilizamos as linhas. Quando queremos apenas localizar estruturas, nós criamos a simbologia de pontos. E esses pontos, linhas e polígonos vão ter diferentes formas, tamanhos, orientações, granulações, valores e cores que são relacionadas com a sua semiologia gráfica. Portanto, a semiologia gráfica na cartografia está relacionada com as formas de representação dos objetos no espaço geográfico, seja ponto, seja linha ou seja polígono. A cartografia, repassando o conceito, é a apreensão do espaço e a elaboração de estruturas abstratas para representá-lo, sempre marcaram a vida em sociedade dos homens. Este afã constante acompanhou o empenho humano em satisfazer também as necessidades que foram surgindo nas condições do trabalho. Isso é uma citação do Marcelo Martinelli no livro Conceitos de Cartografia Temática, Conceitos Básicos de Cartografia Temática. O conceito de cartografia tem suas origens intimamente ligadas às inquietações que sempre se manifestaram nos seres humanos, relacionadas a conhecer o mundo onde eles habitam, a necessidade de se conhecer o espaço geográfico e atuar em suas diversas maneiras para o uso e ocupação do solo. E aí nós vamos revisar a aula de cartografia sistemática e temática e também revisar um pouco desses conceitos, mas de uma forma mais rápida,
né? Então a cartografia ela pode ser classificada em 3 tipos, né? Sistemática, temática e especial. A cartografia sistemática apresenta-se como a ciência responsável pela representação genérica da superfície tridimensional da Terra no plano, e aí nós estamos falando principalmente dos modelos geodésicos, dos modelos plano e altimétricos, nós estamos falando dos sistemas de coordenadas. Então toda sistemática para se mapear o espaço geográfico é caracterizado como cartografia sistemática. Já a cartografia temática é a ciência da representação e do estudo da distribuição espacial dos fenômenos naturais e sociais, suas relações e suas transformações ao longo do tempo, por meio de representações gráficas que reproduzem este ou aquele aspecto da realidade de forma gráfica e generalizada. E dentro do conceito de cartografia temática, nós temos as variáveis espaciais. E as variáveis espaciais são as formas de representar a informação cartográfica, geralmente associada com a escala dos mapas. Portanto, a escala de mapeamento ela pode também discernir qual vai ser a variável espacial utilizada para representar, por exemplo, uma cidade. A depender da escala de mapeamento, uma cidade ela pode ser cartografada ou apresentada no mapa como um ponto, ou ela pode ser compreendida com todas as suas características de arruamentos, logradouros, edificações, parques, praças, enfim. Isso tudo vai depender do conceito de escala espacial. As variáveis espaciais são ponto, linha, área, zona ou polígono e volume. Então, ponto é adimensional, representando a posição ou localização. Por exemplo, ponto indicando a localização de uma cidade, de uma mina de ouro e etc. A linha ela é unidimensional, indicando comprimento. Uma linha é formada por uma sucessão de pontos. Esses pontos na linha são chamados de nós. Você cria esses nós para delimitar o segmento e o comprimento dessa linha. Por exemplo, nós temos a rodovia pavimentada, rios, limites estaduais e etc. A área, zona ou polígono é bidimensional, representando comprimento e largura. Uma área é formada por um polígono fechado, gerado por uma sucessão de linhas. Então, um polígono na cartografia é uma sucessão de nós e de linhas que se fecham completamente. Se esse polígono não estiver 100% fechado, ele vai ser considerado uma linha. Portanto, como exemplos, nós temos municípios, estados, regiões e etc. Mas lembrando, para se caracterizar um polígono, todo o segmento de linha relacionado a esse polígono deve se encontrar no mesmo ponto de início, será o seu mesmo ponto final. Então não existe vazamento entre essas linhas, não existe espaçamento. É um polígono fechado. O volume é tridimensional, indicando comprimento, largura e altura. Em cartografia, a terceira dimensão geométrica, a altura, nós temos x, y e o z, que é a altura, não quer dizer necessariamente relevo, mas uma terceira variável, como temperatura, por exemplo. Exemplos de volume na cartografia, nós temos a maquete hipométrica, que é aquela que apresenta as curvas de nível de um relevo. Nós temos o modelo digital do terreno, modelo digital de precipitação pluviométrica, entre outros. E agora nós vamos identificar, por exemplo, como se dá a variação dessas 6 categorias de semiologia gráfica, que vai do tamanho, valor, granulação, cor, orientação e forma. Por exemplo, no tamanho você tem os tamanhos de pequeno, médio, grande com proporção. E aqui você vê
a diferenciação entre o tamanho desses valores de simbologia. Nós também temos o valor, que ele pode ser claro, médio e escuro. E percebam como nós podemos trabalhar com essas categorias. A granulação, que está representada pela textura fina, média e grosseira, também são utilizadas para delimitar diferenças entre as simbologias gráficas na cartografia. Por cor, né, vermelho, amarelo e verde, e cada cor dessa indica, por exemplo, uma categoria. A orientação pode ser horizontal, pode ser vertical ou oblíqua, e a forma, que pode ser retângulo, círculo ou um polígono estrelado. Basicamente, esses são os exemplos de semiologias gráficas dentro da cartografia. Porém, dentro da cartografia, nós podemos também trabalhar com a transcrição de objetos diferentes entre si. Nós podemos trabalhar com pontos diferenciados. Cada ponto quer dizer uma estrutura do espaço geográfico. Podemos trabalhar com linhas diferenciadas. Cada linha vai indicar um segmento diferenciado no espaço geográfico, como também as áreas diferenciadas. Cada área aqui, ela representa um lugar específico dentro do espaço geográfico. Então, por exemplo, aqui nos pontos diferenciados, eu poderia ter um aeroporto, uma escola, um hospital e tantos outros equipamentos. Aqui eu poderia ter uma ferrovia, uma hidrovia, uma rodovia não pavimentada, uma rodovia pavimentada, uma hidrovia. E aqui também, nas áreas diferenciadas, eu poderia ter diversos tipos de vegetação. Por exemplo, manguezal, mata atlântica, cerrado, caatinga. Outro tipo de transcrição de objetos ordenados entre si são os pontos ordenados, ou as linhas ordenadas, bem como também as áreas ordenadas. E como também nós podemos ter os objetos quantificados, que nós podemos ter os pontos proporcionais, em que do menor ponto representa, vamos supor, 10.000 habitantes, e aqui o maior símbolo representa 100.000 habitantes por quilômetro quadrado. Linhas proporcionais, que podem indicar aqui estradas vicinais, rodovias estaduais pavimentadas, rodovias federais, nacionais e rodovias transnacionais, por exemplo. Como também nós temos as áreas proporcionais. Então, as variáveis espaciais, elas estão relacionadas com um tipo variado de simbologia gráfica. E nós representamos o espaço geográfico dentro do geoprocessamento, justamente enfatizando a forma dos objetos no espaço geográfico. Por exemplo, os objetos cartográficos são transcritos através de grafismos, os símbolos, resultando em uma convenção proposta ao leitor pelo redator e que é representada no quadro de sinais ou legenda do mapa. Então, portanto, nós temos convenções cartográficas universais, em que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo que verificar um mapa, vai poder compreender o que é uma hidrografia, o que é uma ferrovia, o que é uma rodovia. Por exemplo, uma hidrografia, ela tem por convenção ser uma linha contínua da cor azul. Já as ferrovias, ela tem como convenção uma linha rachurada em que apresenta a representação justamente de uma ferrovia. E assim vai para tantos outros exemplos, como, por exemplo, vegetação se representa com uma cor verde, hidrografia com uma cor azul, manchas urbanas com uma cor avermelhada, né, e tantos outros exemplos. Porém, o símbolo é a representação gráfica de um objeto, de um fato sob forma sugestiva, simplificada, de acordo com as características específicas.
Os símbolos cartográficos podem ser classificados através da sua dimensão espacial em 3 categorias: ponto, linha, área e volume. A utilização da semiologia gráfica na linguagem dos mapas é de fundamental importância para que o geógrafo atinja a meta de comunicar-se com o público-alvo, nesse caso, com os nossos alunos. E aí, a ideia de que quando for gerar os seus mapas, se tenha como ideia principal, ideia central, a simplicidade. Pois, lembrem-se, o mapa ele não é uma figura, o mapa ele é um texto. A pessoa que pega o mapa em suas mãos, ela não vai observar se o mapa é bonito ou se o mapa está feio do ponto de vista artístico, mas sim ele vai ler as informações que tem no mapa. Então, quanto mais simplificadas as suas informações, melhor para o seu público-alvo. A compreensão e uso adequado das relações fundamentais de diversidade, ordem e proporcionalidade visual, bem como das 6 variáveis visuais, permitirão não somente responder onde o fenômeno geográfico ocorre, mas também a diversidade do fenômeno e a sua ordem e a sua proporcionalidade. E nós temos aqui as dimensões espaciais, símbolos pontuais, localização e identificação de feições geográficas na superfície, símbolos lineares, representação de feições com características físicas lineares, símbolos aerais, que são relacionados a áreas, que é a representação de feições zonais, consideravelmente extensas em relação à escala, e os símbolos volumétricos, como já foi repassado anteriormente. E dentro dos dados geográficos, nós temos 4 tipos de atributos. Cada símbolo, cada ponto, cada linha, cada polígono, ele vai trazer 4 componentes principais na sua raiz, que são os atributos qualitativos e quantitativos, que respondem à pergunta o que é, armazenam as características das entidades mapeadas. Esses atributos possuem aspectos não gráficos e podem ser tratados pelo sistema gerenciador de banco de dados convencionais. Por exemplo, eu posso manipular no Microsoft Excel, por exemplo, no BR Office, as minhas informações dos diversos atributos qualitativos e quantitativos. Atributos qualitativos são textos, atributos quantitativos são números, e mais à frente eu vou mostrar a diferença entre eles. Outra coisa importantíssima de um dado geográfico são os atributos de localização geográfica, que respondem à pergunta: onde estão localizados? E isso diz respeito à geometria dos objetos e envolve conceitos de métrica, sistemas de coordenadas, distância entre pontos, posicionamento geodésico, entre outros. E no último e não menos importante, que é o componente tempo, que diz quando que esse dado ele foi construído. Diz respeito às características temporais, sazonais ou periódicas dos objetos. E esse conjunto de componentes se transforma no que chamamos de metadado da informação geográfica. Metadado é a informação do dado geográfico. Quem organizou, em que ano foi feito, quais são os sistemas de coordenadas vinculados, quais são os atributos qualitativos e quantitativos desses dados. Então, é super importante não apenas criar os seus dados geográficos, mas também gerenciar os seus metadados. Como, por exemplo, aqui nós temos uma tabela de atributos em que são apresentados os atributos qualitativos dos municípios, como também os atributos quantitativos de área, IDH, população total, população urbana, população rural. Outra coisa importante que nós encontramos aqui é a referência da localização, onde ele se encontra. E olha aqui o sistema de coordenada. Então, todo dado geográfico ele vai ter a sua simbologia gráfica. Nesse caso, os municípios são representados por polígonos. Eles têm os seus atributos qualitativos, os seus atributos quantitativos e os seus atributos de localização, além de informar em que ano esse dado ele foi gerado. Olha aqui como exemplo a simbologia gráfica de área, de polígono. Você percebe que cada município tem o seu polígono
completamente fechado. É um segmento de linhas e cada compartimento desse de linha é justamente um ponto. E a linha ela vai sendo ligada entre os pontos. E esses pontos no geoprocessamento nós conhecemos como nós. E dentro dessas informações nós temos as visões de campo e as visões de objeto. Então os dados eles podem ser apresentados como uma amostragem irregular de pontos ou uma amostragem regular de pontos. Podem ser também linhas de contorno, polígonos, grade irregular de células ou as grades triangulares que são representadas pelos modelos digitais de elevação. Então nós temos ponto, linha, polígono, volume e aqui são as imagens, os rasters, que são grades regulares de células. Então, para avançar, nós vamos entender a diferença entre os dados de representação matricial e representação vetorial. O raster são as imagens, é a matriz de células de tamanhos regulares, onde para cada célula é associado um conjunto de valores representando as características geográficas da região. E toda imagem dentro do sistema de informação geográfica, dentro do SIG, são considerados rasters. Imagens de satélites, modelos digitais de terreno são naturalmente representados pelo modelo matricial. Já os vetores possuem como representação os pontos, linhas e polígonos. Então vem cá, eu tenho a minha simbologia gráfica, a minha semiologia gráfica, que é o estudo da simbolização dos elementos do espaço geográfico, em que eu tenho 6 variáveis e eles são representados pontos, linhas e polígonos. E dentro do geoprocessamento, esses pontos, linhas e polígonos são caracterizados como vetores. Já os dados de volume e de matriz são considerados rasters. Então, nesse caso dos vetores, a posição de cada objeto é definida por sua localização no espaço conforme o sistema de coordenada. E o mais importante de tudo é que os relacionamentos topológicos têm que ser explicitados no armazenamento dos dados. Por exemplo, eu vou criar uma informação, um dado geográfico de linha em relação às rodovias, então o nome desse dado tem que ser rodovias. Isso vai ser também para hidrografia, para divisões socioadministrativas, redes de tráfego, curvas de nível. Então, você tem que relacionar o seu dado geográfico ao que ele é na realidade. Eu não posso criar um dado sobre hidrografia e dar ao nome dele de rodovia, por exemplo. Muita atenção nisso. Parece uma coisa simples, mas muita gente, muitas pessoas, já até experientes, cometem alguns equívocos ao relacionar a topologia dos dados geográficos. Então, como exemplo, nós temos aqui os modelos de representação dos dados espaciais. Nós temos o croquis, que é uma coisa simples, onde eu vou lá desenhar a Praça da Matriz, o arruamento, o Lago Azul e a Igreja Santo Antônio. Nós temos o formato raster, em que cada célula tem um valor diferenciado. Então, as células do Lago Azul tem valor 3, a do arruamento tem o valor 1, a da Igreja Santo Antônio tem valor 2, e da Praça Matriz tem o valor 4. E os formatos vetor de polígono, linhas e também de pontos. Então, para resumir esta aula, os conceitos principais da cartografia temática são principalmente semiologia gráfica, entender que cada objeto no espaço geográfico ele pode ser representado como símbolos na cartografia e que esses símbolos vão ter suas variações. E essas variações vão identificar os fenômenos diversos que ocorrem no espaço geográfico. Por fim, aqui uma bibliografia básica para essa aula, o Eduardo Delgado Assad, com Sistemas de Informações Geográficas, Aplicações na Agricultura, um livro da Embrapa. O José Antônio Pacheco, uma apostila de cartografia temática da Universidade Federal de Sergipe. O José Xavier da Silva e o Ricardo Zaidan, com o livro Geoprocessamento e Análise Ambiental. A apostila de noções básicas da cartografia do IBGE. Mapas da Geografia e Cartografia Temática, do Marcelo Martinelli, e também o curso de Cartografia Temática, do Marcelo Martinelli.
Agradeço a paciência e a atenção de todos vocês e espero vocês para os próximos encontros. Obrigado e até mais.